Sartre dizia uma palavra seguinte, que cabe muito bem nesse horário, em que praticamente é a minha última palestra e eu estou me despedindo de vocês. Que diz assim: que esse instante seja o envolvimento do antes de eu vir e do depois que eu for. É a expressão que eu deixo com vocês. E é nosso agradecimento. Nesses 2 dias em que a gente se debruça sobre perispírito e reencarnação, não há como tentar entender desencarnação, que há poucos instantes Fernando brilhantemente falava sobre figuras ilustres como nós tivemos, o próprio querido amigo Cajazeiras que deu a comunicação. É preciso que a gente entenda que quando você desencarnar, seu perispírito se decompõe. Pouca gente sabe disso. O Zalmino Zimmermann aborda isso, Marlene Nobre aborda isso, André Luiz aborda isso. Qual é a composição do perispírito? Corpo mental, dupletério vital, corpo causal. O complexo dupletério corpo causal é desfeito na hora da morte. E ele precisa ser reconstruído. E ele é reconstruído para a densidade psicofísica, dinâmica e atômica do seu perispírito novo, desencarnado, para onde a região que você vai. Por isso que Chico Xavier, perdão, por isso que Kardec disse assim, você não pode estar em Júpiter, Moza, porque a atmosfera é tóxica. Moza disse tóxica para você, para mim não. Por quê? Você constrói o seu perispírito do fluido cósmico universal aonde você está. E essa recomposição se faz e é necessária. A outra coisa é a gente entender que não se explica a mediunidade sem perispírito. E não existe mediunidade sem perispírito. As 17 obras de Ivone do Amaral Pereira, que diga-se de passagem, é pouco lida nas casas espíritas, e isso deveria ser. Como facilitador de estudos da casa, nós temos o estudo quinzenal duplo de Ivone e de Filomeno. Filomeno, em 1950, foi chamado por Joana e foi apresentada a Divaldo. Divaldo, esse rapaz aqui vai escrever com você. A diferença de quem se assentar-se para estudar Filomeno de André Luiz é imensa. André Luiz era médico igual a mim, mas não sabia nada. Ele foi convidado por uma pleiade de espíritos para escrever. E quem sentar e ler as 13 obras, e foram nessas 13 obras que veio a obra a pedido da doutora Marlene e a criança no plano espiritual, porque como é que a criança se situa no plano espiritual em 13 obras de André Luiz? O livro explica. E a gente vê que cada livro de André Luiz é um mentor espiritual e é uma causa. Quer saber sobre mediunidade? Anota aí, diversidade de carisma, Hermínio Corrêa de Miranda. Anota aí, condomínio espiritual, Hermínio Corrêa de Miranda. E anota aí o mais importante, diálogo com as sombras. Mas quer ver de forma simples? Obsessão e mediunidade, libertação, capítulo 12. E a formação de um médium. Como o médium se forma? Os Mensageiros, segundo volume da coleção de 13. Lá tem tudo que você precisa. Médio masculino, médio feminino. Lembre-se que espírito não tem sexo, tem prova a cumprir. Mas você, ao desencarnar de forma feminina, continua com a sua figura, porque o perispírito é uma dupla cópia perfeita da imperfeição que era a sua carne. Mas tem os mesmos vínculos, o mesmo defeito. E outra coisa interessante,
Morte não é você morrer e seu coração parar. O difícil da morte é o desencarne. E o desencarne só se dá quando a última molécula, como diz Kardec em Gênesis, saltar do corpo material. Só que você tem 30 trilhões de células. Quando a última saltar, você desencarnou. Mas existem pessoas que vão se preparando ao longo da sua vida e estão prontas. Em 2015, 5 de janeiro, a doutora Marlene voltava ao plano espiritual. E nós fomos para o seu sepultamento. Foi uma comoção, porque nós nos consideramos filhos da doutora Marlene. Ela é a mestra. Ela é que nos impulsiona. E ela deu uma comunicação a Joana, esposa de Roberto Lúcio, de Minas Gerais, e disse assim: Joana, diz aos meus filhos que eu beijei a testa de cada um. Agora eu já me vou, porque eu tenho que reconstruir o meu perispírito. Olha a lucidez desse espírito, mas é a demonstração de amor que ela fez com esse grupo de seguidores da parte dela. Então, o que a gente vai tentar abordar aqui é outra coisa. Doutor Fernando queria trabalhar na casa espírita. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho mediunidade. E é? Quem foi que disse a você? Eu lendo Kardec e eu vendo as coisas que acontecem comigo, eu tenho mediunidade. Mediunidade não é doutrina espírita, minha gente. Doutrina espírita é uma filosofia com consequências morais pela aplicação da obra que Jesus deixou. O seu jugo e sua lei, que é puro amor. E a questão 625 do Livro dos Espíritos deixa isso bem claro. Me dá um modelo a ser seguido? Me diz a quem eu devo seguir? Kardec pergunta. Em resposta, segue Jesus? É a pergunta mais curta das 1019 e 1027 respostas. Olha, tem 1027 e 1019 é porque tem pergunta A, B e C. É por isso que são 1027 respostas. Mas lá, o rodapé é que é grande. Segue Jesus, o espírito mais puro da qual a humanidade deve seguir. Um autor muito pouco lido e muito pouco conhecido, chamado Carlos Embaçaí, que era muito ligado à Federação Espírita Brasileira, em uma obra dele que diz Kardec, ele diz assim, que, como Kardec, ele considera Jesus o esteio, a comparação da ética, da moral e do amor puro a ser seguido. Então não tem por que seguir. Não tem por que tergiversar. Jesus continua sendo e continua a ser a luz dos nossos caminhos. Ele dominava todos os dons da mediunidade. Ele fazia todos os fenômenos mediúnicos. Mas ele nunca se fixou nisso. Ele só precisava formar um grupo, aparentemente, de pessoas simples, analfabetas, etc. E tal. O melhorzinho era Mateus, e Mateus era um cobrador de imposto, e em Chosen, o Mateus é um autista. É um autista de evidência A, de suporte 1. Extremamente matemático. Eu poderia dizer que Mateus, na classificação do DSM-3 antes de 2013, pelo CDC e APA dos Estados Unidos, Mateus, em verdade, era a síndrome de Asperger, que era o autismo de alta resolução. Né? Mas ajudou muito Jesus. Pessoalmente, eu não acredito que Mateus fosse realmente um autista. Né? Então, vejamos que a mediunidade e perispírito, elas andam junto. E a definição de mediunidade mais simples que Zimmermann nos dá é: mediunidade é a natural aptidão para intermediar espírito. Quando você recebe
uma intermediação, aí se dá um fenômeno mediúnico. E não existe mediunidade sem exoplasmia. E não existe mediunidade sem acesso ao seu campo casal, que é a parte mais externa do corpo fluídico do perispírito. Então ela se dá por esse fenômeno. Agora, às vezes, ela se dá e você não tem nada a ver em si de entender o que era mediunidade, de estar numa casa espírita. Não precisa você, às vezes, ter esses fenômenos que a gente vai ver. Então, para conhecer as coisas do mundo, olha a beleza de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza, diz Kardec, outorgou a Deus ao homem sentidos com a vista corpórea. Ou seja, eu estou vendo almas, mas eu não sei se estou vendo espíritos. Eu não tenho esse dom. Deus deu ao homem a vista corpórea. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Kardec não descobriu a mediunidade. Kardec ensinou a usar a mediunidade, a conviver com ela. Kardec diz que há um mundo espiritual, que é um mundo real, e esse mundo aqui é o ilusório. O Gautama Siddhartha já dizia, né? Então, há uma expressão muito interessante. Enquanto a vida há esperança, para nós ocidentais, para os hindus é enquanto a vida há ilusão. Porque a vida é uma ilusão. É uma escola de permeio, onde eu passo por ela, porque eu sou espírito na carne, eu não sou carne no espírito. E isso me faz ter que fazer a evolução. Portanto, pelos olhos carnais, eu vejo a carne, mas pelos olhos espirituais, eu vejo o plano espiritual. Portanto, o perispírito ou corpo fluídico do espírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O espírito, os espíritos puros, isso está em rodapé de O Livro dos Espíritos. E a gente sabe que rodapé, pouca gente olha para rodapé. Vocês já ouviram dizer que o Sol é uma colônia de espíritos? Alguém já leu isso? E que os espíritos que estão lá no Sol, eles estão só descansando de uma passagem que eles têm que passar. Acontece que a coroa externa do Sol, que fica a milhões de quilômetros do Sol, só a coroa dá em torno de 1.500 a 3.000 graus centígrados, derrete osso. E a cor do Sol, amarelada, né, pela entardecer ou pelo amanhecer, aquela cor é irradiação realmente do Sol. E quando existe algumas explosões na coroa do Sol, elas podem provocar alterações nas ondas eletromagnéticas. Você pode ficar sem WhatsApp, vai ser um horror, né? Aí, meu Deus, eu não posso ficar sem celular. As internets saem tudo do ar. O pessoal das Big Tech ficam doido. Ficam reclamando do Sol. Eles sabem que é do Sol. E essas explosões ocorrem frequentemente. E tudo aquilo é provocado por espíritos superiores. Então, na nossa ignorância e compreensão, a gente pensa que o espírito ele pode se comunicar. Não, ele precisa de um veículo para se comunicar. E esse veículo se chama perispírito. E a partir daí ele se comunica. Então, a gente vê o seguinte: em A Gênese, capítulo 14, que é uma das coisas mais belas, esse capítulo, o corpo perispiritual e o somático têm, pois, sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matérias, ainda que em dois estados diferentes. O perispiritual é uma matéria quintessenciada e o somático é uma matéria grosseira.
Vocês acham que um espírito que você chama extraterrestre somos todos os espíritos que vêm de fora da galáxia que se comunicar? Eles utilizam esse corpo pesadão que a gente tem? Não, né? E por isso que você chama extraterrestre, né? Mas eles vão nos chamar uns espíritos imperfeitos. Ó, chegou aqui um espírito desdobrado do sono, né? Carregando um fardo pesadíssimo, porque o nosso perispírito ainda é pesado. E é ele que, em sua densidade atômica, como diz o Zalmino, vai lhe levar o seu céu ao seu inferno. Não precisa ter medo de estar ou que a gente vá para a crosta umbralina. A gente já está no umbral. Isso aqui, ó, é umbral. É puro. Não tem ouro 990? Então aqui está umbral. Doutora Marlene, numa obra dela chamada Nossa Vida no Além, descreve que André Luiz, numa comunicação em 1970, que foi liberada, os antigos anuários espíritas, que eram produzidos pelo IDE, Instituto de Divulgação Espírita, de 1970 tem uma comunicação que a Terra em si, ela tem esferas. Leia-se aí as 7 esferas, Frederick Figner. E essas esferas, elas são formadas de cintas. No que eu toco aqui no chão, a 950 quilômetros para cima em linha reta, olha, 950 quilômetros, chama-se cinta densa. E a cinta densa é onde ficam todas as colônias. Exemplo, entre a primeira esfera do livro As 7 Esferas, Frederick Figner e doutora Marlene descreve que existem criaturas chamadas humanoides. Nem primata é, nem macaco é. Ele está em transferência para formas humanoides. Ainda não receberam o princípio inteligente, portanto, não tem arbítrio próprio. Porque a maior evolutividade que Deus podia dar a nós foi o arbítrio. Aí você diz assim, isso é culpa de Deus que eu estou sofrendo, né? É o do teu arbítrio. Agora você não sabe usar o seu arbítrio. Apesar de que o arbítrio tem limite. O limite do arbítrio para nós é o princípio do bem e do mal, contido em Gênesis. Então, a gente vai ver o seguinte, os espíritos tiram seu perispírito, olha, do meio onde se encontra. Por isso que Moza disse, é tóxico para você, Kardec, não para mim. Eu já formei meu perispírito aqui com a atmosfera de Júpiter e está muito bom. Isto é, esse envoltório é formado dos fluidos ambientais. Você se lembra da primeira obra de Francisco Cândido Paula Xavier? Como é que se chama? Cartas de uma Morta. E ela descreve que está onde? Ela está num desses. Não, ela estava em Saturno. Ela descreve. E as crianças lá em Saturno são. Lá já se pode escolher os olhinhos da cor da criança que vai ter, o sexo que vai ter, né? E a gravidez é totalmente diferente. E isso, ele era muito jovem quando escreveu, né? E a FEB só veio aceitar muitos anos depois. Portanto, se os espíritos constroem o seu perispírito do meio onde se encontra, se eu desencarno e a misericórdia de Deus acha de vamos dar uma chance aí a Fernanda, vamos botar ele para um caminho melhor, eu tenho que reconstruir o perispírito. Essa reconstrução se faz entre 24 a 72 horas. E cada dia mais se enterra os nossos entes queridos. A pessoa morreu meia-noite. Então, tem gente enterrando a família às 12 horas do dia. É muito pouco. E vocês sabem que quando vão fazer cremação, se espera um tempo muito maior.
Não invente de querer ser cremado se você não educa ao seu espírito que você vai ser cremado. Não invente de doar os órgãos se você não preparar o seu espírito que quer doar os órgãos. O que é rejeição de órgãos? É uma palestra. Rejeição de órgãos é porque aquele que doou não estava preparado para doar. E os fluidos contrários vão com aquele órgão. E a rejeição se dá ao longo de um prazo. Portanto, a construção do perispírito é importante e, continuando, a natureza do fluido está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Veja bem, quando você pega a questão 100 do Livro dos Espíritos, que você vai ver a gradação dos espíritos em terceira grandeza, que vai espírito de 9 até 6, a segunda grandeza, que vai espírito de 5 a 2, e de primeira grandeza, que só existe uma gradação, que é espírito puro, esse espírito puro que a gente conhece, que chama-se Jesus. Quando você morrer, você não pode receber uma túnica, como chamava a doutora Marlene, eletromagnética pura. Dizia a própria doutora Marlene, me disse pessoalmente, que aquele ribambão que houve na morte de Jesus, quando ele entrega, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito, aquilo tudo era falange superior, que protegia e envolvia toda aquela região para que as trevas não se apoderassem de nenhuma célula de Jesus. Nesse livro, A Física do Cristianismo, esse físico de ponta, de partículas, fala sobre isso. A energia liberada na hora da morte de Jesus foi tão estrondosa que ela teve que ser compactada. Ela não podia se adegalçar, sair do corpo de Jesus. Ela destruiria tudo aquilo ali. E nenhuma célula dele poderia partir dele e se precipitar sobre uma pessoa. Já pensou uma só célula de Jesus pertencendo às trevas? Parece elocubração, mas físicos quânticos estão se debruçando sobre tudo isso. Por que Madalena não toca a Jesus quando ele lhe pede, não me toques ainda porque não subiu o Pai, mas vais e diz aos meus que eu voltei como havia prometido. Porque ele irradiava absurdamente. E a energia dele seria destrutiva exatamente para Madalena. Portanto, essa construção resulta o fato fundamental. E a constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica para todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra e o espaço que o circunda. Em comunicação em sala mediúnica, os espíritos preparados antecipadamente, sejam aqueles irmãos erroneamente que nós chamamos de sofredores que vão se comunicar, eles ficam em fila, junto dos padioleiros, para as devidas incorporações. Não tem termo melhor para explicar ao médio psicofônico do que incorporação. Mas aquele espírito tem que se adaptar ao veículo do meu espaço, do meu perispírito. Isso se dá de forma consentânea. Ao espírito comunicante já agendado, ele emite, isso você vai encontrar em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, e nos Domínios da Mediunidade. O espírito comunicante emite um pedido. O meu espírito lê esse pedido e emite para ele uma aceitação. E isso se dá em consonância. Mas esse fato não ocorre nas subjugações. Leia-se revistas espíritas, os endemoniados de Morzine, que você vai ver. São casos de subjugação intensa, né, em que os pacientes tiveram os seus corpos praticamente tomados por espíritos.
Isso você também vai encontrar muito bem em Devassando o Invisível, né? E nos domínios da mediunidade, Devassando o Invisível é de Ivone, né? E Lembranças da Mediunidade, Recordação da Mediunidade também de Ivone. Você vê casos interessantíssimos. Portanto, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados. Você, às vezes, está assim em pé e diz assim: eita, lá vem fulano, mas olha, fulano é uma pessoa tão de luz, tão bom, deixa eu dar um abraço. E aquele abraço apertado que você sente aquela troca de energia. E depois você diz assim: meu Deus, lá vem fulano. Pelo amor de Deus, aquela criatura, a última vez que apertou a minha mão, eu murchei. E existe essa característica. Isso são fluidos. E a pessoa aperta a sua mão e simplesmente você vai-se embora. Eu abro um espaço aqui e conto. Eu estava na Expocrato. Quem é que não conhece a Expocrato? Eu nunca vou para esses cantos, hein? Mas eu fui. Aí eu estava lá, minha esposa, assim, aí uma pessoa chegou. Doutor Fernando, querido, não sei o quê. Tá, apertou a minha mão. No que ela apertou, eu falei, Não foi porque ela quis, era a energia que ela carregava. Só para vocês terem uma ideia, deitaram o tal do doutor Fernando no chão e disseram, ele vai morrer. Ele está morrendo. Me diga uma coisa, senhora, ele é diabético? Não. Ele é hipertenso? Não. Pois ele vai morrer. Aí minha guia espiritual disse assim, meu filho, vai não. Peça a sua esposa para rezar. E a gente começou a rezar. Deu meia hora depois, eu estava na casa da minha sogra tomando uma sopinha quente. Então foi energia liberada. Ela fez porque quis? Não, ela estava. Então, os fluidos dela interagiram de forma drástica em mim. E a entidade encontrou em mim uma antena aberta. Vigie e ora porque não sabeis o momento, disse Jesus. E isso fez com que, praticamente, segundo o SAMU, ele vai morrer. Então, na medida que esses fluidos são veículos dos pensamentos e que possam ser modificados pelo elemento inteligente, assim teremos, olha aí, maus ou bons fluidos, ou seja, saúde ou enfermiço. Então, a guia espiritual disse isso pessoalmente, né? E eu abro espaço para contar outro caso, que esse é demais. Esse é o dar você de graça. Eu estava viajando, nós estávamos entre a África e o Brasil, saindo por cima do Oceano Atlântico. A gente ia para Amsterdã. Um grande amigo meu, dentista, com câncer do colo, estava numa posição muito ruim. E a gente estava fazendo trabalhos. Só que ele estava em coma e eu voando a 27 mil metros de altura, dentro de um avião da Lufthansa. E simplesmente eu estava com segunda pele, pullover, camisa e um casacão de couro. Tira tudo. Eu simplesmente comecei a morrer. O que aconteceu? O meu amigo desencarnava. Ele me pegou cochilando, era 1 hora da manhã, e subitamente ele se apoderou da minha mente. Eu não sabia o que era. Só sabia que ele queria se comunicar, queria dizer que tinha partido. De novo, eu vou dizer, mentor espiritual sofre, né? Trabalha 24 horas, não tem carteira assinada, nada. Aí o guia espiritual disse assim, meu filho, reze, só reze. Aí eu tirei o casaco, tirei a outra camisa. Aí minha esposa disse assim, vamos chamar a aeromoça. Eu digo, se chamar, diz que eu estou morrendo, vai ter que baixar o avião aqui.
procurar um pouso aonde mais perto é na África, né? Já me disseram que é possivelmente espírito. E no final a comunicação veio. Fernando, eu parti. Isso é a demonstração inequívoca de que existem laços entre nós. Esses laços precisam ser preservados, mesmo que doa, mas são laços que ficam. E o aparelho mediúnico é para isso aí, é para aguentar pancada. Mas saber que as pancadas são para libertar outras pessoas, tais como ele. Portanto, dessa forma, os pensamentos do espírito encarnado com o do desencarnado, eles se imbricam, se misturam, um atua sobre o outro. Portanto, em verdade, o perispírito, ele é o traço da união entre a vida corporal e a vida espiritual. Por seu intermédio, o espírito encarnado está em contínuo relacionamento com os espíritos. Daí, gerando uma gama de fatores ditos sobrenaturais. É o que o pessoal vai para a casa espírita. Mas a doutrina espírita é muito mais rica do que isso. Ela não é fenômeno mediúnico. Porque o fenômeno mediúnico existe lá no hinduísmo, existe na formação. Platão fez cursos de iniciação, isso muito antes de Cristo. Né? E a gente sabe que aqueles egípcios trabalhavam nessa linha, né? Portanto, a chamada emancipação da alma, descrita por Kardec em O Livro do Espírito, capítulo 8, do livro 2, nas questões 400 a 455, nestas questões se aborda o sono, os sonhos, a vista espiritual, a visita de pessoas vivas, a o aspecto oculto do pensamento, a letargia, a catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, todos esses fenômenos descritos nessas perguntas são de responsabilidade do espírito. Isso não é mediunidade. O capítulo 8 é um capítulo anímico. Ânimos, palavra desenvolvida por Isaac Aksakov no livro dele, né? Animismo e Espiritismo, volume 1 e volume 2, está tudo lá. É um problema seu. E quando se diz assim na Casa Espírita, que André Luiz aborda isso na obra Libertação, isso aí foi animismo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Nos dizia Gueley, que é uma das pessoas que mais estudou animismo, né? Na obra dele sobre animismo, que o animismo ele é um processo natural de evolução de um médium em treinamento. Não existe comunicação totalmente pura espiritual. As comunicações, segundo o projeto Manuel Filomeno na Bahia, né, doutor Adilon, que trabalhou com o doutor Inácio Ferreira, descreve que o melhor médio, e Kardec acerta essa questão, o melhor médio é aquele que tem consciência da comunicação, porque ele filtra aquilo que não é. Então, a mediunidade, segundo o doutor Adilon, trafega do inconsciente para o consciente. Qual é o melhor médio? Segundo Kardec, é aquele que serve aos bons espíritos e às boas práticas. Não é aquele. A mediunidade em si, ela é um dom dado pela natureza, a fisiologia do corpo que a retém, ela é neutra, não tem nada a ver com a moral, certo? Mas as consequências morais da tua comunicação, Kardec aborda muito bem. Aí é com você. Trabalhe no mal, que você vai se dar muito bem. É um paradoxo, né? Portanto, aqui eu trago fatores ditos sobrenaturais. Esses dois livros aqui, do italiano Ernesto Bozano, lembrar que ele teve com o Chico, ele veio a Chico, e ele teve com Ana Prado no Pará. Ele aqui, né? Um gentleman, né? E ele escreveu essa obra chamada Xenoglacia. O que é?
Xenoglossia é assim, a última encarnação, só um exemplo, gente. Eu vivi na Iugoslávia. Aí eu tenho um transe e começo a falar tcheco. Oi, como é que você está falando tcheco? Eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Mas aí um espírito tcheco vem por mim e diz assim: olha, lá no perispírito dele, no campo causal dele, tem um espaço de que ele viveu aqui, né? No leste europeu. E ele fala tcheco. Então eu vou falar tcheco. Chico Xavier, um dia, todos sabem que Chico estudou muito pouco, escreveu na frente de muita gente uma carta em francês que você só vê a imagem especular botando um espelho na frente. Isso significa xenoglossia, tá bem? E os fenômenos de transporte, existem fenômenos de transporte chamado endoporte e exoporte. Endoporte, eu tive a oportunidade de ver com um grande amigo que já voltou. Foi ele que me colocou a biblioteca dele e orientava na compra de livros e tudo. Era um estudioso da doutrina, muito simples. E a gente foi chamado para ir a uma casa porque você abria o refrigerador e tinha pedras de carvão dentro. Você abria a gaveta, tinha pedras de carvão dentro. Isso significa endoporte. Isso ocorre porque está existindo nesse ambiente exoplasmia. Alguém está liberando ectoplasma e não sabe. Ectoplasma é aquela substância esbranquiçada, fria, que foi estudada por William Crookes, Cesare Lombroso e tantos outros, e que foi descrita pela primeira vez por Richer. A palavra ectoplasma pertence a Richer. Portanto, alguém loa ectoplasma e um espírito brincalhão, possivelmente de classe 6, da primeira classificação 100 do livro do espírito, pega o ectoplasma e transforma naquilo que ele quer. Porque o ectoplasma serve aos espíritos como o meu braço e minha mão para aquilo que eles querem realizar. Então, endoporte, exoporte é uma coisa muito mais grave. São pessoas que aparecem com agulhas no abdômen, grampos dentro do abdômen, pedaços de gases dentro do abdômen, e isso é uma mediunidade de sofrimento. Né? São espíritos malévolos que estão utilizando a mediunidade da pessoa, obviamente com algozes do passado, para fazer-a sofrer, e introduzem objetos estranhos no corpo da pessoa. Portanto, André Luiz nos fala sobre: sabemos que o perispírito é o corpo fluídico do espírito e que por isso se expressa. Assim, a constituição do ser humano é o corpo físico, espírito, perispírito, sendo este último constituído de, a gente já sabe a constituição do perispírito, os envoltórios eletromagnéticos, que seriam o duplo etéreo e do corpo causal. Falou-se aqui sobre o uso de bebidas alcoólicas lícitas ou ilícitas. O que é que ocorre num alcoólico quanto mais? Ele vive com um deslocamento do duplo etéreo. E quando você desloca o duplo etéreo, aí você tem alucinações. A medicina vem e chama essas alucinações de síndrome, olha o nome bonito, Korsakoff. É a síndrome do alcoólico crônico, que acorda de manhã com um delírio tremes e ele tem que tomar uma lapada logo para estabilizar. Síndrome de Korsakoff. É do russo, né, que descreveu. Então, o paciente que usa drogas, ao desencarne de uma jovenzinha na obra de Filomeno, que a gente abordou, a gente tem um estudo de Filomeno, que a jovem ela desencarna na Cracolândia, em São Paulo, e ela é acolhida. Porque ela faz uma dose maior, o coração não aguenta, que libera muita adrenalina, e ele para. Quando ele para, as entidades que fazem ela obcecadamente usar a droga querem se apropriar dela. Mas aí irmãos de luzes aparecem em plena Cracolândia, interrompem aquilo
e resgatam a menina. É muito bonita a descrição. Filomeno descreve isso. Portanto, pessoas que usam droga, ela tem um deslocamento do duplo etéreo. Quando desloca o duplo etéreo junto com o corpo físico, desloca o campo causal. E é no campo causal que tem a ficha kármica da criatura humana. E é ali que eles lançam uma sonda e sabem tudo a respeito de você. E a partir daí, a obsessão se faz. Portanto, é no duplo etéreo do perispírito onde ficam os vórtices. Ontem a gente falou sobre isso. Onde ficam os vórtices, que vocês normalmente chamam de chakra. Energia mais conhecida como chakra. E através do vórtice coronário, em que a interface do plano espiritual se comunica, se faz através da epífise e se comunica como órgão transdutor, que é a epífise, para o plano material. Há de haver uma comunicação entre o plano etéreo com o plano material, porque eu sou um corpo. Quando eu sou espírito, isso se faz do vórtice coronário para o corpo do perispírito. Mas quando eu estou encarnado, o coronário tem que mandar para a epífise, ele faz a leitura e transfere para o corpo. Dessa forma, um pensamento, veja bem, pode proporcionar saúde ou enfermiço. Eu fico com o meu amigo Francisco de Assis Cajazeira. Perdoa, que dói menos. Perdoa, porque o perdão é terapêutico. Quando você não perdoa, você enodoa o seu campo físico. E esse campo físico vai adoecer. Certo? Então, aqui você tem os vórtices e aqui você tem a dona epífise, né? A dona epífise é o transdutor linear quântico que o homem tem. Aí eu pergunto a você, na minha idade, a epífise está totalmente cristalizada, calcificada. E se dizia até 1960, não serve para nada. Não sei para que isso aí, calcificado, quando você faz uma ressonância. Aí eu pergunto, já pensou a epífise de Jesus? É por isso que ele tinha, como Chico, que a NASA veio estudar Chico, o campo áurico. O que é aura? É a túnica externa, que envolve o duplo etéreo e o campo causal. E você olha assim a aura de uma pessoa e você pode dizer, tá bom. Meu pai tinha essa característica de olhar para a pessoa e dizer, olha, você está precisando orar mais, porque tem trechos da sua aura que está vermelhinho. E a aura normalmente é um azul esbranquiçado, né? Portanto, mas é preciso ter em mente que é o espírito é quem mantém a coesão e o equilíbrio de tudo com o comando mental. Né? Existe uma questão que eu sou muito combativo quando se faz pergunta a mim na casa espírita. Ô Fernando, estou aqui porque eu preciso de um tratamento. Pois não, meu irmão. Que eu posso ser útil. É porque eu acho que é um encosto. Aí fica, eu digo para mim, fica difícil, porque encosto eu só conheço de cadeira. Você quer dizer que é uma energia ruim, etc e tal? É, eu tenho certeza, doutor, porque eu vou para um trabalho não dá certo. Eu pergunto a vocês, por que a gente bota a culpa nos outros, hein? Eu boto logo a culpa em espírito. É mais fácil. E existe uma questão do livro dos Espíritos que é fundamental. E que foi dita por Jesus junto a Pôncio Pilatos. Quando ele diz assim, tu és rei? Ele calado assim, tu dizes, né? Se eu fosse rei, os meus pelejariam por mim agora, mas como agora eu não sou rei, não há o que pelejar. Tu não sabes que eu posso te dar a vida ou a morte? Ele olha para Pôncio e diz assim, se do alto meu pai não te der, sobre mim não tem nenhum poder. A pergunta é o seguinte, Livro dos Espíritos,
Pode um homem mau se apoderando de um espírito mau jogar o mal sobre uma outra pessoa? Qual é a resposta? Prova do Enem, gente. Não brinque, não. Respondam. Não. Sabe por quê? A resposta é simples e curta. Não. Deus não permitiria. Bota na tua cabeça isso. Eu sou filho único do Criador. Ele me ama e me quer bem. Os erros e o sofrimento que eu tenho que passar são culpa minha. Tem nada a ver com ele, porque ele é justo, misericordioso e bom. Não quer ver ninguém sofrendo. Se ele quisesse, o filho dele também queria. E o filho dele, no poema de Maria Dolores da Paraíba, vai buscar Judas Iscariote, o equivocado, lá no inferno das cucunhas. E diz aqui: eu só saio daqui quando te levar. E Judas diz, segundo Maria Dolores: mulher, tu sabes quem eu sou? Eu sou aquele que vendeu o Nazareno. Deixa-me aqui. Ela disse: só saio aqui contigo, porque o meu filho assim o quer. E ele diz: como é que te chamas? Aí vem a beleza do amor. Eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, é ela que resgata. E é ela que vai a pedido do próprio filho. Então, nada de mal pode te acontecer. Agora, se você abrir o espaço mental, aí acontece. Porque você atrai energias. Tá certo? Então, é preciso ter em mente, a sua mente está limpa, ó, porque ela que mantém o equilíbrio de todo o teu organismo. Portanto, o ectoplasma transita através do sangue por todo o sistema hematopoético, que está presente no duplo etéreo. Com a desencarnação, a alma perde esse envoltório, como eu falei hoje, e dispersa a sua matéria no ambiente. Na reconstrução do perispírito, do desencarnante, esse vai preencher de novo com a matéria da sua própria dimensão. Mozart reconstruiu o seu perispírito com fluido cósmico universal de Júpiter, não foi da Terra. E seria tóxico para Kardec, mas não para ele. Portanto, no livro Nosso Lar, do autor espiritual André Luiz, capítulo 12, nos fala que o corpo causal é o banco divino, é o nosso fichário, onde está a nossa vida, créditos e débitos. Na verdade, ele chama de tanque lodento de roupa imunda, que deve ser lavado nessa encarnação, porque é ali que está. Agora, entendam, é uma grande ilusão nossa considerar, não, seu irmão ignorante, equivocado. Os obsessores, quando se aproximam de nós, eles olham assim e dizem, tem uns que dizem assim, não, não vou não, que não adianta, que a gente não vai conseguir entrar. Mas tem uns que olham assim e dizem, só está falando da boca para fora. Não é nada do que diz. Aí se aproxima. Lança primeiro uma sonda ectoplasma, atinge o teu campo causal e puxa aquilo que ele quer. E a partir dali começa a exercer a influência. Primeiro, essa influência é bem sutil. Leia-se a obra aí, capítulo 12, Libertação, onde Margarida, obsediada por 60 espíritos que Gregório mandou colocar sobre ela, e Saldanha, que está cumprindo ordens, nos diz, não, aí há 60 irmãos trabalhando, né? E nós trabalhamos em forma de condomínio. Aí lê-se a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, né, sobre condomínio espiritual. Então, na questão 232, olha, essa questão eu trouxe a propósito. Diz Kardec, fora erro acreditar alguém que precisa ser médio para atrair os seres do mundo invisível. Se você precisar ser médio, criança não tinha obsessão. E é o que eu mais trato nesses anos todinho em que eu trabalho como médico e como
médios em casa espírita. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Esses casos aqui de criança normalmente são casos de subjugação, certo? Lembrar que Kardec aborda a subjugação em Gênesis, no último capítulo, e que as subjugações podem ser de ordem superior para a ordem inferior. Vamos para a prova do Enem? Me dá um exemplo de uma subjugação superior. Maria de Nazaré e o anjo Gabriel. Como é que eu vou ser mãe, senhor? Se eu não me deitei com homem nenhum, eu sou uma jovem. Aí o anjo Gabriel, mas assim quer o Senhor. O que é que ela faz? Baixa a cabeça, então faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Subjugação superior. Francisco de Assis chega na igrejinha, que ele nem telhado tinha, e diz que, Senhor, me dá o direito de sentir o que sentires, pelo menos o mínimo em mim. E a partir daquele dia, as mãos dele, toda a tarde, estouram, como se fossem os pregos, que não é na mão, é no punho. E até abrir o lado dele, ele abria, ele mantinha os pezinhos cobertos, porque eram 2 pregos no pé dele. Foi ele que pediu, isso é uma subjugação superior. Subjugação inferior. Os endemoniados de Morzinho, descrito na Revista Espírita, em que você vai ver. Né? E eu tive uma criança, que é um trabalho, já apresentei, podia ter botado aqui, mas achei que não devia. É uma criança que dormia e sangrava, por todo canto, pela boca, pelos olhos, pela pele. E a gente foi ver se era um problema de ordem orgânico, não. Quando eu levei o nome dela e fez a evocação, ela tinha sido, não mais, não menos, somente uma feiticeira. Que lá no século XII, viu que ia morrer pelo feudo e indicou onde era a vila dela. A vila foi fechada e tocaram fogo e queimaram todas as pessoas. Obviamente, os espíritos vieram e dizem assim: vocês, uma beleza vocês. Vocês querem que a gente perdoe essa menina? E você não sabe o que eu vi essa menina fazer. Então, toda noite, quando ela vai dormir, é como se a gente amarrasse arame farpado nela todinha e puxasse. No que puxa, rompe a pele e ela sangra. E eu vou fazer isso até que ela morra. E a gente vai, e vai, e vai, e vai. E ele conseguiu libertar-se. Então, Allan Kardec, no capítulo 9 do livro 2, faz algumas questões. Veja bem, os espíritos em tudo que fazemos podem ver e dar atenção ao que lhes interessa. 457. Os espíritos podem conhecer, olha bem, os nossos mais secretos pensamentos, às vezes até o desejarias ocultar. 57A. Sendo assim, é mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que da mesma pessoa morta. Resposta sim. E essa todo palestrante espírita gosta de dizer. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente eles vos dirigem. Para que haja um fenômeno mediúnico, se faz necessário exoplasmia. Inicialmente, o espírito, ao obsediar, lança uma sonda que penetra no campo causal da vítima e tem acesso à sua ficha. E a partir daí, inicia sua ação através da telepatia, que pode ser por simbiose, parasitose, vampirismo, infecções fluídicas e subjugações. Portanto, conhecermos a mediunidade, o espírito humano e suas relações foi o que Kardec deu ao homem, conhecer-se naquilo que o cerca, ou seja, os espíritos. Aí eu vou tomar banho de piscina, lá não tem espírito. Errado. Tá cheio.
Ah, eu vou viajar, tô de avião. Eu fui atingido por espírito de avião. Não tem um lugar onde você não esteja envolvido por espíritos, tá certo? Portanto, diz doutora Marlene na obra O Dom da Mediunidade, que eu recomendo fortemente a leitura dessa obra. A mediunidade é um dom, outorga de Deus. Traz um sentido novo para a vida humana e um novo sentido para a humanidade. Gente, mediunidade não é aspecto circense. Não é para se fazer uma escolha, é para se servir. Segundo Kardec, o médium é aquele que foi outorgado e existem alterações de ordem somáticas bem definidas. O Alexander Moreira acaba de fazer um trabalho que mostra que o médium geneticamente é diferente de uma pessoa que não é médium. Mas, Fernando, Kardec não disse que todo mundo é médium? É, mas ele não trabalha na psicofonia, psicografia. E aqueles que trabalham realmente vêm com a aparelhagem modificada. A mediunidade é um dom grato a nós, que já fizemos e bordamos miséria no passado. E é por isso que a mediunidade é dada como arma de resgate para o amor e para o bem. Agora, é preciso desmistificar a mediunidade e é preciso não achar que a casa espírita é só mediunidade. Não! A casa espírita é um celeiro, como esse, nas suas reuniões anuais, que a gente vem aqui e fica 2 dias falando sobre a espiritualidade. Que a espiritualidade enche a vida de vocês de alegria, de amor pleno, de bondade. Aprender a perdoar é a saída exequível e inteligente de uma criatura que se diz racional. Não perdoar é você cavar sua própria sepultura. Eu acho melhor que os outros cavem para você e você não cave a sua própria. Nesses 2 dias, não pense que eu estou trazendo conteúdo para vocês. A primeira fala de um palestrante é para ele mesmo. Quando Paulo de Tarso, em Gálatas, diz uma expressão, eu a uso às vezes. Falar de Jesus é algo que se me impõe. Ai de mim, se não falar de Jesus. Muito obrigado.